Juliana. Agora gostaria de convidar a professora Eneida e Francismar para compor a mesa, para iniciarmos o debate. Bom, gostaria primeiramente de agradecer as contribuições dos palestrantes, né? A professora Eneida mostrou para nós a sua importante trajetória de pesquisa sobre o estudo da paisagem. Falou da importância das referências da paisagem, né? Que apesar das transformações, elas possam ser transmitidas ao longo do tempo. E quando ela mostra ao final a paisagem de Colatina, né, eu que atualmente resido lá, eu vejo como de pouco tempo para cá as imagens que você mostrou já estão, né, o local já está diferente, a paisagem está se transformando, né, a gente está se aproximando aí de eleições para prefeito municipal, então a cidade vira um canteiro de obras, né, e sai prefeito, entra prefeito, a gente vê muita modificação. Inclusive a Praça do Sol Poente ela já foi bastante desconfigurada, né? Aquela imagem que você mostra no final, né, bastante emocionada. Hoje a gente tem naquela região que o Rio Santa Maria do Doce deságua no Rio Doce, né? Que eu acho que é um ponto dos mais bonitos. Tem uma obra ali, né? Hoje tem um planetário sendo construído naquele local, né? E acaba que a Praça do Sol Poente ela está pouco utilizada, né, para lazer hoje em dia lá. E hoje em dia o lazer, aquela foto que você mostra, acredito que seja do Rômulo, né, com várias pessoas ali, é na área que a gente chama agora de área verde, que é sobre o aterro que foi construído sobre o Rio Doce, né, uma parte importante da cidade. Está sendo desenvolvida, criada sobre um aterro, né? A gente tem um trabalho importante da Maioli, sob orientação do professor Nascente, que fala, né, sobre essa desnaturalização, né, do Rio Doce e cita esse exemplo do aterro. E nisso que eu gostaria de deixar uma questão aqui para a professora Eneida. Nessa metodologia, né, que você desenvolveu, se você também consegue, né, identificar também quais seriam esses principais agentes nessa transformação da paisagem, né? Queria deixar essa questão aí para você falar. Já o Francismar, né, mostrou aí sua importante contribuição no estudo da indústria do petróleo, né, em especial do Espírito Santo. Falou, né, do circuito do petróleo, né, como o Espírito Santo, né, está envolvido nessa questão, né, a questão da hierarquia, né, que a indústria está aqui, porém as decisões são externas. E aí eu gostaria de deixar, perguntar, né, para você, que você comenta das outras áreas do Espírito Santo, dos outros municípios, né, que eles recebem influência de forma direta ou indireta também dessa indústria, né? Você comentou do trabalho, né? Você comentou do royalties. Aí eu queria te perguntar, né, se você consegue enxergar, ver outras influências que esses municípios que não fazem parte diretamente da indústria, né, como Colatina e outras regiões mais do interior, né, que não são litorâneas, recebem. Se você consegue enxergar, né, outras influências. E a Juliana, né, que por fim mostrou para a gente o movimento de atingidos por barragens, né, gostaria de agradecer muito a sua fala, agradecer o trabalho de vocês, tá? É muito importante, né? E eu queria, né, que você falasse um pouquinho qual a maior dificuldade que vocês têm de manter esse movimento. Acredito que não seja muito fácil, né? E que tipo de apoio, vocês recebem algum tipo de apoio para poder fazer esse trabalho tão importante? Eneida, pode ir. Então, Vivian,
Obrigada aí pelas suas considerações e pela questão que você traz. Da mesma maneira como os referenciais da paisagem, eles precisam ser analisados conforme a situação, né? A gente pode ter algum princípio norteador, mas eles vão depender da realidade examinada. Eu penso que os agentes também seguem essa mesma ordem, esse mesmo princípio. Então, quando nós trabalhamos com a Praia do Canto, os principais agentes transformadores da paisagem foram os construtores, então, e foram entrevistados naquela série dos depoimentos, o pessoal que atuava na construção civil, alguns arquitetos, então, e alguns nós conhecemos, né, que têm projetos de muitos edifícios ali na Praia do Canto, também foram entrevistados. Responsáveis pelo setor público também, né, porque as alterações nas normas urbanísticas, elas têm relação com isso também, então, a prefeitura, secretários, vereadores também foram entrevistados. Então, é um conjunto de agentes, né? Nesse caso aí, foram esses os que nós identificamos como os que mais impactaram a paisagem, no caso da Praia do Canto. Quando a gente foi para a região de São Pedro, muda um pouco, porque o primeiro impacto teria sido a partir da ocupação. Então, foi o movimento de ocupação que transformou a paisagem inicialmente, derrubando o mangue e construindo casas de madeira, pinguelas, sobre o lixo e sobre o mangue, né? Quando a gente analisa ao longo do tempo, a gente observa que o projeto de urbanização que foi feito para lá é um outro momento de transformação da paisagem. As estruturas que foram construídas de drenagem trouxeram uma nova transformação. Então, nesse caso, foram esses os agentes, e isso foi reconhecido pelos próprios entrevistados, e eles justificavam que, naquele momento inicial, eles tinham uma urgência em morar, e eles, ao longo do tempo, eles passaram a preservar o mangue das áreas vizinhas, né? Então, já era um outro momento, aquele momento da entrevista. Lá naquele momento passado, isso precisou ser feito, segundo a explicação deles, mas agora a gente faz questão de preservar esse mangue que existe ali. Então, nesse caso aí de São Pedro e da região, né, dos bairros vizinhos, teriam sido os moradores e o poder público também. No caso de Anchieta, a estrutura portuária de Ubu é uma... E o gasoduto, né, que aparece ali no trabalho do Francismar, mostra uma outra dinâmica que vai alterar a paisagem fortemente. E no caso de Presidente Kennedy, está aí a expectativa dessa transformação da paisagem que pode vir a acontecer a partir do Porto Central, que é uma ação privada, mas tem um respaldo forte de uma infraestrutura pública rodoviária sendo construída para isso, ou, quem sabe, é transformado pelo projeto da Giovana, quem sabe. Bom, Vivi, você coloca, então, outros efeitos, né, que poderiam ter nos outros municípios para além do trabalho do royalty, né?
Bom, o circuito do petróleo ele atinge de maneira diferenciada, né? Por mais que ele articule os territórios, esses territórios são atingidos de maneira diferenciada, né? É claro que não tenho como falar assim, não, o que vai acontecer em Douros do Rio Preto, né, a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, em Aracruz, em Linhares, mas algumas coisas no Espírito Santo, alguns efeitos que estão aí existentes, outros que podem vir a acontecer, são importantes destacar, né? Por exemplo, no caso da apresentação aqui, eu foquei principalmente no segmento de exploração e produção, né? Se for feita uma pesquisa no segmento de distribuição, por exemplo, a gente consegue entender os efeitos do circuito do petróleo numa outra perspectiva, né? Já analisando, por exemplo, a distribuição dos combustíveis, como é que a Vibra, a antiga BR distribuidora, como é que ela se organiza, né? A sua distribuição de combustíveis, como é que isso está presente no Espírito Santo, né? A Vibra, o Grupo Ultra pela Ipiranga, por exemplo, né? Então seria uma outra perspectiva que também se insere no circuito do petróleo, mas como ele tem esse segmento, né, eu tenho ali o upstream, que é a exploração e produção, e o downstream, que é a distribuição, né, então demandaria uma outra pesquisa no segmento de downstream para você entender esses outros efeitos. Mas há algumas coisas que são interessantes de destacar. Por exemplo, recentemente agora, né, a ES Gás, agora privatizada do Estado, ela começa a desenvolver alguns projetos, né, de rede de dutos para algumas cidades, né, então alguns municípios poderão aí ter uma nova participação, uma nova forma de participação nesse contexto do petróleo e gás aqui no Espírito Santo, com essa nova rede de distribuição aí da ES Gás, né, o que ela vai vir a desenvolver e assim por diante. É importante destacar também que os municípios do Espírito Santo, eles não são somente atingidos pela questão do royalties e do trabalho, né, ou da presença da infraestrutura na superfície, né. Alguns municípios são atravessados por infraestruturas, por exemplo, e que ninguém vê-las, né. É o famoso efeito túnel, né, Cláudio, que é colocado lá pelo Veltz, né. Você tem o túnel, o duto que está soterrado, que atravessa o município, né, e que as pessoas estão aqui na superfície, né, sem relação nenhuma com aquela infraestrutura que ali está, né? Mas é aquilo, pode vir a acontecer alguma coisa e impactar esse município ou esse território, né? Então, basicamente isso. Acho que outros efeitos, sem dúvida, tem, né? A intensidade desses efeitos são diferentes, né? Acho que a possibilidade de captar esses outros efeitos é principalmente pesquisando essa outra ponta do circuito do petróleo, que seria o downstream, que seria a distribuição. Bem, gente, as maiores dificuldades, né? A nossa luta aqui no Espírito Santo é contra as duas maiores mineradoras do mundo, né? Então, é um poder muito desigual e uma disparidade muito grande da correlação de forças que nós temos, apesar de nós termos um povo de luta muito disposto para tocar essa luta. Acho que a grande estratégia da Vale aqui no caso do Rio Doce, foi a formação da opinião pública. Então, a grande maioria da população, né, que não tem o convívio com o caso do Rio Doce, que não sabe, vai falar que tinha muita gente que era pescador, que nem era pescador e que recebeu, dando foco nisso, né? Quando, na verdade, o que é a realidade é que a grande maioria das pessoas que foram atingidas não recebeu nada até hoje. Mas essa é uma estratégia da Vale aqui, né, com as suas propagandas, com os seus funcionários espalhados ao longo da bacia do Rio Doce, que combatem a organização dos atingidos, né? Acho que uma outra dificuldade é as condições de vida mesmo do nosso povo. Por exemplo, na pandemia, que as populações atingidas já passavam por um processo de vulnerabilidade, e na pandemia se somou mais um atingimento, né? Uma sobreposição de atingimentos, e se tornaram mais vulneráveis ainda. A mobilização popular na época da pandemia, a gente ficou muito reduzido da nossa capacidade de mobilizar o povo. E aí também foi na pandemia que a empresa cometeu mais uma série de injustiças, né, no caso do Rio Doce, por conta da mobilização popular está baixa também. Então, o movimento da realidade, né, a gente encontra algumas dificuldades, mas a nossa luta também, a organização do povo, serve justamente para a gente
desnaturalizar, né? Que não aceitar como natural essas mudanças no território, que um grande empreendimento cometa esse crime e fique impune até hoje, da gente fortalecer essa luta, esse sentimento, né, no povo organizado. Sobre os apoios, o movimento ele tem uma história, né, de mais de 30 anos, então, ao longo desses 30 anos de história, nós temos a nossa articulação política com sindicatos, com outros movimentos sociais, com entidades da sociedade civil. Então, muito do nosso apoio, né, é também fruto dos nossos parceiros de luta. Inclusive, uma das articulações do movimento é a Plataforma Operária e Camponesa, que é onde onde se reúnem, né, se articulam os movimentos sociais e sindicatos dos setores de água, energia, saneamento, para fazer junto essa luta por um outro modelo energético no Brasil. E outros, como a gente consegue nossos apoios, através da nossa articulação política, conquistando projetos, editais e autossustentação do movimento também. Inclusive, né, o da arpileira que eu trouxe é fruto de um projeto nosso na área de saúde aqui no Espírito Santo. Obrigada. Agora vamos abrir para perguntas dos presentes, né? A gente pode abrir bloco de 3 perguntas, ok? Vamos começar aqui com o professor Leandro. Muito bom dia. Ontem eu me apresentei, mas reforço aqui, Leandro, meu nome, eu sou professor da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito feliz e aproveito e parabenizo pelas apresentações, todas de muita qualidade. Que eu vou perguntar aqui é mais para ouvi-los um pouco mais sobre as questões, principalmente em pontuações que muito interessam aos estudos e aulas que nós realizamos. Então, para a professora Eneida, parabéns, excelente, assim, muito aprendizado ali, analítico, empírico, aprendizado geral. O poder público, de maneira geral, maltrata muito o patrimônio arquitetônico, né? O poder público e o abandono de prédios, igrejas antigas e de todo tipo de patrimônio, vou chamar de arquitetônico e arquitetônico cultural, é patente. Então, o que tem de igrejas abandonadas, prédios em ruínas, antigas fábricas que não são requalificadas, que poderiam se tornar um museu público, isso não ocorre. Então, queria ouvi-la comentando um pouquinho sobre o argumento, digamos, que as empresas ou que determinados grupos cuidam melhor até do patrimônio. Isso tem acontecido fortemente. Um exemplo, quando determinada empresa adota uma construção e ainda que a transforme num museu com compensação de outros investimentos, que pega uma antiga fábrica, transforma em shopping, ou de condomínios que cuidam não só do patrimônio arquitetônico e cultural, mas até mesmo o argumento de proteção da natureza, como se condomínios de luxo fossem capazes de cuidar melhor da natureza do que o poder público, que por inépcia, incompetência, má-fé e outras maneiras que poderia utilizar aqui, não cuida. Então, eu queria um pouquinho de comentasse um pouco essa leitura, que a gente pode chamar de neoliberal, mas essa leitura de que empresas são mais capazes de preservar, de fato, a paisagem, adotando, digamos assim, tais prédios, tais patrimônios e até mesmo patrimônios culturais ambientais, como contrapartidas, muitas vezes, a outras ações em outros lugares, mas esse discurso tem sido muito forte, a gente tem enfrentado bastante na realidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Francisco Mar, já conheço o seu trabalho, parabéns, né? É um trabalho muito definitivo sobre a cadeia produtiva naquele momento no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, então reitero os parabéns já falados em outras ocasiões. E o que eu vou perguntar, entre outras coisas aqui que eu queria perguntar, mas é uma curiosidade mesmo, porque retornou à imprensa, digamos assim, a construção da ferrovia Rio-Vitória, né? É um projeto de 2015, salvo grave engano, e que estacionou com a desestruturação de várias cadeias produtivas, mas que voltou com alguma força na imprensa.
né? Alguns falam novo PAC, interesses de empresas, etc., e é um monumental, vamos dizer assim, eixo logístico que integrará, digamos, aquela cartografia que você também mostrou. Então, dentro desse cenário de desestruturação da Petrobras e produtiva, como é que você enxerga esse movimento? Se há um novo processo em curso, uma leitura mais geral para atender essa curiosidade, já que você tão bem explicou esse encadeamento produtivo Rio-Espírito Santo. Como é que você vê esse novo movimento? Se faz parte de um novo movimento, se é um novo projeto de fato, como é que você enxerga? Por fim, a Juliana, também parabéns, a fala brilhante. Eu conheço alguns trabalhos que criticam fortemente as energias renováveis. Por quê? Porque, por exemplo, os parques de energia solar têm sacrificado os desertos norte-americanos. E deserto dá a impressão que não precisa ser muito bem cuidado, né? Porque a vegetação é considerada menos importante, assim como no Brasil os incêndios da Caatinga nem sempre são noticiados, os incêndios amazônicos são muito mais noticiados, como se a floresta amazônica tivesse um valor infinitamente superior a outras áreas, digamos assim, outros biomas, o que de fato na minha leitura, todos os biomas são fundamentais e mereceriam, principalmente pelas relações com as comunidades que eles vivem. Então, a energia solar tem um impacto não somente na área onde é instalado os parques, mas nas baterias que consomem recursos naturais, riquezas naturais em grande quantidade, lítio, entre outros. A energia eólica, recentemente um estudo da Mariana Traude, o Márcio a conhece, foi professor, o Cláudio a conhece, outros conhecem, um estudo brilhante sobre a energia eólica, e que a instalação de parques de captação de energia eólica no Nordeste também tem causado uma acumulação violenta de despossessão de terras, de tomada de terras, de arrendamento, vou chamar aqui de arrendamento violento de terras, sem outra opção. Fora que aquelas torres de captação, aquelas turbinas, né, que captam a energia eólica também tem um impacto ambiental e tudo mais. Estou colocando isso para perguntar, atender uma curiosidade minha, que eu já participei de alguns debates que foi falado que o problema não é o modelo energético, mas a magnitude dos empreendimentos. Queria a sua leitura do movimento, assim, ou seja, próximo à minha casa tem uma pequena central hidrelétrica, que é uma pequena barragem, né? Tem vários tipos de PCHs, né? Mas ela é uma pequena barragem, algumas não têm nem barragem. Eu queria a sua leitura, se de fato o problema é o tamanho da barragem, ou seja, se diminuirmos as barragens, tivermos pequenas centrais hidrelétricas, isso seria, por exemplo, suficiente para uma renovação do modelo energético e tudo mais, porque o discurso que eu participei de alguns debates é esse. Se você diminuísse o tamanho dos aterros sanitários, o problema seria muito menor. Se diminuísse o tamanho das barragens para usinas hidrelétricas, o problema seria praticamente inexistente, digamos assim, porque teria um impacto muito menor na flora e na fauna e atingiria muito menos as comunidades. Eu queria saber se isso, de fato, com a sua leitura, se isso se corresponde à realidade. Obrigado, tá? Já tivemos aqui as 3 primeiras inscrições, né? Vamos para a segunda. Olá, bom dia a todas, todos e todas. Bem, meu nome é Daniela, eu sou geógrafa também, trabalho na FASE e fazemos parte da campanha Nenhum Poço a Mais, nenhum poço de petróleo a mais, né? Quero parabenizar aqui esse evento, essa atividade, né? E o convite do Cláudio. Temos dialogado, né, em alguns momentos com o Francis Mar, pesquisa muito importante, de grande referência, né? E, bem, eu não trouxe nenhuma pergunta específica, mas mais algumas questões para dialogarmos, né, em termos desses empreendimentos, que é um caráter da violência, né, que acho que precisa sempre ser dito, e violência entendida em vários aspectos, né? Talvez aqui, pegando o caso que a professora Eneida trouxe, né, a gente pode também fazer essa correlação com a questão do petróleo, né? Como a Petrobras, a sede da Petrobras aqui trouxe uma violência à Vitória, na medida em que fez uma curva na Reta da Penha, né? Já que esse elemento da paisagem, né, é importante lembrar, né, que é a curva que foi feita pela Petrobras na Reta da Penha, né?
E bem, em termos, né, dos territórios propriamente, né, quando esses projetos se instalam, né, eu acho que, e aí pegando toda a referência de petróleo e gás, né, um primeiro aspecto que a gente pode dizer é assim, é o não reconhecimento, né, dos povos e comunidades tradicionais, né, porque são esses os territórios que serão sacrificados por essas empresas. Eles tratam esses territórios como zonas de sacrifício, áreas de sacrifício, o que traz o aspecto do racismo ambiental, né? Como esses projetos têm um claro racismo ambiental. Então, e as petroleiras, propriamente, né, trazendo para uma arena geográfica propriamente, eles tratam os territórios, né, no mar como áreas de exclusão. São territórios de exclusão da pesca artesanal. Isso é dito pelas petroleiras, né? Em terra, eles tratam como áreas de servidão, né? São dois conceitos petroleiros sobre territórios, né, dos quais a geografia poderia se debruçar mais, porque são assim de um nível de exclusão, de discriminação, né, brutal, né, eu entendo, né? E bem, essas comunidades elas não têm o direito de dizer não, né? Esse é um outro aspecto da violência muito séria, né? Porque o petróleo é do subsolo, né? Da União, está no subsolo, os proprietários em terra são superficiários, então não tem esse direito de dizer não, né? Algo também assim de uma violência, né? Que quando encontra um petróleo você simplesmente tem que deixar eles, né? Se darem, né? Eles se instalarem, né? E bem, não tem o direito de dizer não e sequer são consultadas sobre esses projetos, né? Então todo o arcabouço legal, né? Que vem da Convenção 69 da OIT, né? Que dá às comunidades o direito da consulta livre, prévia, informada, né? Então, todo e qualquer projeto que se instale sobre esses territórios, né, essas comunidades têm que ter esse direito à consulta, mas isso indefinidamente não se dá, né? Jamais se dá, porque muitas vezes querem nos confundir, né, sobre esse direito em audiências públicas, né? Audiência pública nada tem a ver com direito à consulta livre e prévia informada. Audiências públicas são um processo do licenciamento, né? O direito à consulta é outra categoria, né, que deveria ser tratada. Então, não há essa consulta, né, a nenhum desses povos, e quando há, eles não têm sequer o direito de dizer não, né? E, bem, ao mesmo tempo, né, muitos desses projetos, né, eles se instalam sem um plano de compensação, né? Não que um plano de compensação seja possível, né? Presidente Kennedy, em Porto Central, não há a menor condição de compensação para todas aquelas famílias de pescadoras e pescadores artesanais, né, que estão sendo invisibilizados, inclusive, nos EIA-RIMAs. O EIA-RIMA do Porto Central não considera pescador e pescadora artesanal naquele território, sejam eles ribeirinhos, sejam eles de mar, né? E quando são obrigados a reconhecer, depois de muita pressão, muito esforço, né, não apresenta nenhum plano de compensação. Não que seja possível uma compensação para a destruição de gerações e gerações, mas ao menos é uma demanda, né, e a companheira do MAB bem sabe, né, que há essa necessidade de compensação prévia, né? Bem, então essas são algumas formas de violências, para não dizer, né, da todas as demais repressões, ameaças e violências que estão se dando e de forma crescente, né, diga-se de passagem, nesse momento nos territórios. As lideranças, e acho que a Juliana também sabe bem disso, né, como a referência atual da violência, né, armada, inclusive, sob as lideranças que estão resistindo nos territórios, é crescente e voraz, né? Então,
talvez vocês vejam um pouco isso, né? Espero lá em campo, quando forem a Areal, né? Mas todas aquelas denúncias, né, e que o Francismar apresenta aqui, né, de alguns casos, né, de derramamentos e de desastres, né, se dão, toda a crítica que vem a elas necessariamente vem seguidas de repressões e ameaças, né? E eu digo que em alguns casos, porque o tempo todo isso está se dando, né? Então, é muito interessante vocês conversarem, tendo a oportunidade de conversar mais com os pescadores e pescadoras, ao tempo inteiro se dá vazamentos e poucos são notificados, né? Acho que o Francismar trouxe principalmente os que estão notificados, mas há uma... o tempo todo dá para se dizer quase que diariamente tem casos de derrames enfim, e desastres, né, no campo. E, por fim, só dizer também que eu acho que é um campo, a companheira do MAB, né, trouxe mais o caso, né, das críticas e da resistência que se dá em relação à mineração, mas que também no campo do petróleo e gás há muita resistência, né? E aí eu justamente venho desse lugar, né, da campanha Nenhum Poço a Mais, que vem problematizando a expansão de petróleo e gás, né, não só no Espírito Santo, mas também no Brasil, né, problematizando, inclusive, numa escala que a gente chama do metabolismo petroleiro também, né, em todas as suas formas, da produção ao consumo, né, dos produtos de petróleo e gás, pensando um pouco sobre essa civilização petroleira petrodependente que a gente chama, né? E aí, então, bem, há essa resistência, né, muito grande junto a muitas organizações, movimentos e povos, né, que trazem essa crítica também. Enfim, era só a distribuição desses elementos. Agora a intervenção do professor Marcos. Obrigado. Bom dia, meu nome é Márcio, da Unicamp. Bom, claro, antes de qualquer questão, parabenizar a mesa, não é? Pelas apresentações e reflexões que trouxeram, não é? Eu queria também aproveitar para, enfim, dialogar com vocês em algumas direções, não é? Com a professora Eneida, não é? Esse movimento, não é, que você apresenta e que um pouco meu colega já acabou tocando, não é? Entre degradação, recuperação, preservação, que ele tocou no caso do patrimônio, não é? E a destruição, parece que são duas coisas, né? Inclusive em razão da reflexão que vocês fazem, não é? Eu estou me recordando daquilo que foi feito em Balbina, na hidrelétrica de Balbina, aquele desastre que o Brasil inteiro sabe muito bem como se deu, não é? E que ali foi construído um memorial aos indígenas da região, um museu, não é? Aos indígenas, e ele começou a ser abandonado pela companhia hidrelétrica lá no município de Presidente Figueiredo, de triste memória. E, claro, num dado momento, os indígenas foram lá, retiraram todas as suas artes, não é? Voltaram, e aquilo foi sendo abandonado, deixado, e hoje é uma ruína, não é? Então, eu queria te ouvir um pouco, professora, sobre essa questão, não é? Quer dizer, quando você fala da sua pesquisa e que as pessoas entendem uma inevitabilidade da transformação, em qual sentido a gente poderia pensar essa inevitabilidade, não é? Quer dizer, transformar, mas pensar a transformação como alguma coisa que pertença àqueles que de fato usam o espaço, não é? E não uma transformação para um outro tipo de uso. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque de fato isso tem que ver com essa pesquisa bonita que você faz, não é? Que remete à questão da memória, da história, e de como é que apagando, destruindo o espaço, a gente promove o esquecimento, né? Então, esse é um dado importante da leitura do mundo. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, não é? Com relação ao Francismar, conheço a sua pesquisa, ela é de referência, não tem dúvida, não é?
E aí há uma questão, você estudou a Petrobras, né? Mas há uma questão que é assim, não é? Os petroleiros costumam dizer assim, bom, se é para ter uma empresa que paga os maiores dividendos do mundo, como aconteceu em 2022, a Petrobras foi a petroleira que mais pagou dividendo no mundo. Se é para ter uma petroleira que age como a Billiton Shell, para que ter uma empresa estatal? Então, assim, a empresa estatal ela deve ter uma função. Não é para fazer o que está fazendo. Agora, com as eleições, a promessa é de que a gente acabaria com o PPI. Não acabou. Continua com paridade de preço internacional. Não é? Ela continua com uma atuação como empresa privada, na verdade. Como empresa privada. E aí, o que é privatizado e o que fica com o Estado, não é? Por exemplo, a gente sabe de algumas privatizações de gasoduto, não é? Que as grandes empresas não se interessam por gasoduto. Aquilo que fica enterrado, eles não querem saber. Não é? Porque eles dizem que isso é problema ambiental que fique com a administração nacional local. Eles não querem saber disso. Eles querem a torneira do gás. Não é? Quer dizer, o que eles querem é agir nas bolsas de valores e controlar o preço daquilo que está circulando. Mas a obra física, eles não privatizam mais isso, eles não têm interesse. Não é? Por isso que, em boa parte, eles não conseguem privatizar refinaria de petróleo. Não é? No Sudeste, por exemplo, não conseguiram privatizar a refinaria. Não fazem, eles não querem pegar isso. Então, tem ali uma questão da empresa, não é? Com relação àquilo que ela é. Se, de fato, ela é uma empresa estatal, a atuação dela. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, não é? Porque, inclusive, houve uma proposta, foi no governo Dilma, né, de que não os royalties, porque eu já tenho lei sobre royalties, mas as participações especiais não fossem distribuídas para os entes da federação. Porque aqueles recursos, quando vão para os municípios, para os estados, não é, vira um ralo que a gente não sabe para onde o recurso vai. Não é? Não só disso, mas também de devolução tributária de CMS. Não é? É o caso de Macaé, é o caso de Limeira, é o caso de... Bom, enfim, muitos municípios não têm devolução tributária. Então, queria te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre esses impactos. Não é? E também, Juliana, em razão dessa sua militância e de como vocês olham para esse modelo energético, não é? Em São Paulo, agora, a gente está passando por uma situação muito peculiar, não é? Porque o governador, aquele que você conhece, não é? Todos conhecemos, ele está dizendo que vai privatizar a Sabesp, não é? Que é a privatização da rede de água e distribuição de água de São Paulo. Mas a Sabesp, sob os governos do PSDB, só tem ação privada, não é? Quer dizer, a Sabesp distribui dividendos, não tem nenhuma outra empresa no Brasil que distribui tanto dividendo de água para acionistas. Não é? Por isso que, inclusive, nós tivemos um problema hídrico gigantesco no estado de São Paulo. Chegamos no momento que a gente não tinha água para distribuir. Não é? Porque eles venderam quanto puderam, a hora que quiseram, sem olhar para a água como um bem público, social, enfim. Não é? Então, queria te ouvir essa sua reflexão, não é, sobre essa questão do que a gente hoje está chamando de privatização, mas, ao mesmo tempo, dentro do Estado, dentro dos governos, bom, o Estado é isso que é, mas quero dizer, dentro dos governos, não é, as ações que são ações que pensam como o mercado, não é? E a dificuldade que a gente tem de lidar com esses governos quando eles estão imaginando que, de fato, o que eles devem fazer é obter recurso, e com o recurso a gente consegue daí mitigar, e como Daniela acabou de dizer muito bem aqui, não é? A gente tem que mitigar, claro que sim, não é? Mas tem aquilo que vem antes também, né? E que existem algumas experiências no mundo que já colocam a importância da participação social dentro das diretorias de administrações das empresas, quando elas envolvem
ações públicas e sociais, ainda que elas sejam privadas. Ela pode ser privada, mas ela tem que ter representação social. Não é? Então, queria ouvir essa reflexão de vocês. Obrigado pela oportunidade e elogiar o Cláudio, porque uma mesa que todo mundo tem tempo para falar e a gente ainda tem tempo para refletir é uma coisa incrível no seminário. Parabéns. Obrigada, professor Márcio. Então, agradeço as perguntas, vamos ver se eu estou no alcance de respondê-las. Eu não sou especialista na área de patrimônio, né? Então, acho que questões mais específicas, talvez outras colegas minhas que eu tenho assim como referências, talvez fossem mais capacitadas a responder. Mas, tratando da questão que o professor Leandro trouxe, eu lembro de um texto do David Harvey que trata do administrativismo versus empreendedorismo. E é um texto antigo, não é recente, e nesse texto ele admite a crise do estado de bem-estar social. E, nesse sentido, por consequência, eu interpreto que ele admite a necessidade das parcerias público-privadas. Porém, eu penso que, se a gente considerar, sim, o Estado não tem recursos para tudo, e são muitos patrimônios a serem cuidados. De todo modo, a coordenação desses cuidados, as diretrizes, elas devem partir do Estado. E eu acho que, fazendo uma articulação com o que o professor Márcio acabou de falar, com participação da sociedade. E aí eu posso fazer também uma conexão com o nosso palestrante de ontem, virtual, não do ponto de vista do que ele trouxe, mas de textos que ele tem também sobre essa questão da participação, em que ele coloca a autogestão como o ápice, né? O que se deve almejar em termos da participação mais plena, né? Mais que a gente deve buscar, né? Em termos de respeito ao que as comunidades, os habitantes pensam do seu lugar. Do ponto de vista da outra questão, da questão trazida pelo professor Márcio, sobre essa inevitabilidade da transformação que eu detectei, eu percebi também que nós temos um papel nessa questão, porque, do ponto de vista do que eu estudei e procurei comprovar, existem formas de manter elementos importantes da paisagem sem paralisar a expansão urbana. Então, existem formas de orientar o futuro crescimento da cidade, porém mantendo esses referenciais. Os entrevistados não perceberam isso, não conhecem isso, não veem essa possibilidade. Eu acho que a nossa cultura, a gente pode até generalizar, o brasileiro, de um modo geral, tem a visão de que quando a cidade cresce, quando ela é verticalizada, quando ela tem edifícios, é um sinal de avanço, é um sinal de que está tudo melhorando naquele lugar. O lugar que não é assim é um lugar paralisado, é um lugar que não avançou, não evoluiu, né? Eu posso estar generalizando, mas existe no imaginário esse sentimento, esse pensamento.
Então, essa inevitabilidade da transformação vem muito desse aspecto cultural. Por outro lado, essas pessoas, ao serem entrevistadas, elas tinham muita saudade do tempo em que aquele lugar tinha uma paisagem em que eles tinham uma vivência social, uma experiência que eles gostavam muito. Então, eu penso que cabe um pouco a divulgação sobre essa possibilidade. Existe a possibilidade de ter as duas coisas, de ter um avanço do processo de urbanização de um lugar, mantendo os referenciais da paisagem. Então, eu mostrei aqui algumas experiências. A experiência do centro de Vitória, que eu mostrei só numa foto, ela causa muita admiração, porque com qualquer pessoa assim que se fale, o centro de Vitória está esgotado, não tem mais para onde crescer, não tem mais como construir. E o que eu mostrei ali, nas cores rosa e vermelha, é onde é possível ainda construir ou reconstruir naquela área. Então, existe um trabalho de divulgação de possibilidades, né? Essa é uma questão. A outra questão, eu conheci recentemente a partir de uma aluna que faz uma disciplina comigo. A gente aprende muito com os alunos, ou os alunos estimulam a gente a buscar alguns caminhos. Isso eu acho que é a melhor coisa que a gente tem aqui nesse trabalho que a gente desenvolve. E ela trouxe um conceito que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, embora eu já tivesse presenciado elementos que se enquadrem, arquitetônicos que se enquadrem nisso. É o patrimônio da dor. Então, o patrimônio da dor são esses memoriais, são essas intervenções sobre algum elemento arquitetônico, urbano, ou interferência no território, que não apagam o processo de violência ou de dor que tem acontecido ali. Então, ela está caminhando para estudar o Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, que já passou por um reconhecimento nesse sentido, e ela quer trazer essa experiência de lá, do ponto de vista institucional, para esse processo ocorrido em Mariana, no Rio Doce, etc. E assim, do ponto de vista da minha lembrança, eu, há muitos anos atrás, quando eu conheci em Berlim uma igreja que manteve-se com a destruição que foi causada na época da Segunda Guerra Mundial, eu remeti, agora conhecendo esse conceito, àquela ideia. Quando eu vi, na época, eu falei, por que não reconstruíram? Por que não fizeram de outro jeito? Mas era a intenção de deixar claro, de deixar evidente o que aconteceu ali, né? Então, e aí, novamente, eu não conhecia esse caso específico que você trouxe, que os objetos artísticos foram retirados e nada permaneceu. Talvez seja a questão mesmo da participação que tenha faltado, né? Como é que isso deve ser exposto? De que forma? Eu acho que faltou isso. Tá? Obrigada. Bom, agradeço as contribuições, né, para a gente pensar, né, que não são necessariamente questionamentos, né, mas mais problematizações, elementos para a gente continuar as pesquisas, né? O Leandro colocou aqui a questão da ferrovia Rio-Vitória, né? Hoje, o que se está mais próximo de ser concreto, né, é a questão da ferrovia que vai até Anchieta agora, com
a concessão renovada da Vale agora, ela vai ter que construir esse ramal aí até Anchieta, né, o que sairia do papel, né? Mas até o Rio ainda esse projeto já é antigo e está aí na nuvem, digamos assim, né? Mas é interessante a gente notar esse movimento de retomada desses projetos, né? Eu acho que novamente nós teremos agora, tanto no litoral do Nordeste, até mesmo se a gente for pegar o contexto da Foz, a margem equatorial, né? O Nordeste, como também pegar aqui o Espírito Santo e Rio, nós teremos agora uma chuva de novos projetos que irão, sem sombra de dúvidas, num primeiro momento, produzir um discurso de desenvolvimento novamente, que traz uma série de repercussões, né, de mercado, repercussões das relações de território também, né? Cito aí os projetos, principalmente agora no caso do Sudeste, os projetos de eólica offshore. A gente não pode negar que a transição energética, nós estamos aí com vários projetos ao longo aí do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, né? Aguarda-se ainda a aprovação do marco regulatório para o desenvolvimento das eólicas offshore, né? As eólicas offshore se integrando também à produção de hidrogênio verde. Então, tudo isso desenhado para essa região, que teoricamente se apresenta com maior viabilidade em função da relação do próprio desenvolvimento das atividades offshore do petróleo, né? Então, teria essa região, somados aos ventos, uma espécie de vocação, digamos assim, né? E é estranho porque nós estamos assistindo um movimento muito grande de aceitação desses novos projetos, né? Uma colaboração em nome de uma transição energética, né? Mas os efeitos que isso vai gerar sobre os territórios, as comunidades, são extremamente múltiplos, né? E como que isso poderá vir se concretizar também, são coisas que nós teremos que pesquisar e acompanhar, né? Mas de imediato a gente já sabe que é algo extremamente custoso, né? Que demanda uma tecnologia completamente diferente, que ainda não detemos ainda, né? Muito dela será importada, e que, enfim, não vai ser por agora, mas que a regulação vindo já vai trazer uma série de transformações no território e, consequentemente, novos projetos que vão aí estar tentando, de alguma forma, capturar recursos via fundos financeiros e, consequentemente, mudando aí as dinâmicas do território, né? Trazendo novos efeitos, novos impactos e assim por diante, né? O professor Márcio coloca a questão da Petrobras enquanto estatal, né? Os petroleiros sempre dizem isso, né? A Petrobras, o petróleo é nosso, né? O petróleo é nosso, mas como assim o petróleo é nosso, né? Se a gente olhar o próprio pré-sal mesmo, há um crescimento muito grande de participação de multinacionais, né? Se a gente pegar, por exemplo, ontem foi a habilitação das empresas para o leilão de oferta permanente de partilha e a Petrobras ficou de fora, né? Nós temos só as multinacionais chegando. Nós tivemos alteração do regime de partilha que desobriga a Petrobras de participar, né? Então isso se flexibilizou a lei para quebrar o monopólio estatal, digamos assim, sobre o setor, mas aí nós temos outras petroleiras estatais chegando também e tomando conta, e cada vez mais nós estamos assistindo um crescimento da participação de petroleiras multinacionais na produção de petróleo nacional. Soma-se a isso a essa própria política da Petrobras em si, né? De adotar políticas de governo anterior, por exemplo, que acabou aí levando a remuneração dos acionistas de maneira extraordinária, né, via a PPI. PPI, como muito bem você colocou, não acabou, né? Principalmente quando a gente se refere ao preço do diesel, né? O preço do diesel ainda que está bem acima, né? Está ali tá acompanhando a cotação internacional, né? Bom, o que a gente vê de maneira geral é que, apesar de ter a mudança do governo, né, o pano de fundo, ou o cenário, o contexto maior, ele permanece, né, que é a intensificação ainda do neoliberalismo, né, e a Petrobras ela não está fugindo disso até o momento, né. Prova disso, nós estamos vendo um movimento de privatização que ainda permanece, né, não está se anunciando novos ativos à venda, mas nós temos ativos que estão sendo vendidos. Por exemplo, o Polo Camurupim aqui no Espírito Santo, a venda foi concluída agora em 2023. Né? Nós temos outros ativos que estão aí previstos para ter a venda concluída ainda esse ano. Né? A segunda coisa, como nós já falamos aqui, né, permaneceu a PPI e assim por diante. Mas o que é interessante a gente destacar também é que a Petrobras ela segue nesse contexto maior, nesse conceito do movimento de intensificação do neoliberalismo agora,
que se mantém e até mesmo se torna mais forte em função das próprias regulamentações criadas nas gestões anteriores, né, que intensificou essa participação do neoliberalismo, inclusive pelo Estado e na Petrobras, tanto interno a ela, né, quanto externo a ela, né. E a Petrobras atualmente você tem visto novamente ela entrando em rota de pressão ou de debate novamente em função desse mercado, né. Sexta-feira foi anunciado ao mercado a mudança no estatuto, né? E essa semana, por exemplo, o que a gente mais acompanha é exatamente o que? Desvalorização das ações da Petrobras, né? Perda de valor de mercado, né? Então, assim, quem é que está reagindo dessa forma, né? É exatamente aí a grande mídia corporativa que vem aí pressionando a Petrobras para que isso não seja feito, né? Alegando que se ela fizer isso, ela vai estar abrindo margem para voltar à Petrobras, que abriu precedentes para a corrupção do período da Lava Jato, né? Então, houve mudanças das gestões da Petrobras do período anterior para o atual? No ponto discursivo, sim, né? Que foi o caso da PPI que mudou, mas não mudou, né? Essa mudança no estatuto ainda é nova, a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias qual será, de fato, a reverberação disso na empresa, né? Mas o que chama atenção também, eu acho que é importante a gente destacar, é que, apesar disso tudo, a Petrobras ela mantém uma política de garantir aí o seu fluxo de caixa a partir do momento em que ela visa, no seu novo planejamento estratégico, retomar os investimentos em EIP, né? Se a gente acompanhasse desde 2013 até 2019, até 2022, que foi o último dado que saiu do relatório administrativo, nós tivemos uma tendência de queda dos investimentos em EIP, né? Os investimentos principais foram afretamento de plataformas, né? A perfuração em si de novas áreas não teve. E agora, no novo planejamento estratégico, o que a Petrobras faz? Ao invés de, claro, há uma destinação significativa do plano estratégico para focar na transição energética, né? Que é um outro ponto de debate também que é fundamental de ser levantado, mas ela mantém uma política, novamente, de forte investimentos em exploração e produção, e aí agora, num cenário ainda mais crítico, que é avançar agora pela margem equatorial, né? Há agora essa luta, né? Tudo bem que a margem equatorial tem essa questão que sai do Rio Grande do Norte, que já tem algumas áreas ali, algumas descobertas. Desde 2013, existem poços pioneiros que mostraram a viabilidade ali, né? Mas hoje há essa disputa, principalmente na foz do Amazonas, em função dessa continuidade da corrente de óleo que vem lá da Guiana, por exemplo, né? Então, a pergunta é, a Petrobras é uma empresa estatal, ela tem compromisso com o seu povo. Teoricamente, sim, se ela seguisse, de fato, esse preceito, né? Mas o que se vê é ela agora retomando os investimentos em EIP, principalmente para garantir a sua produção, né? Alega-se que vamos garantir o abastecimento da produção nacional. Ora, se fosse a preocupação de fato com o abastecimento nacional, o pré-sal já seria suficiente, né? O que já está aí já seria suficiente, né? Então, vocês estão investindo exatamente para garantir a remuneração de acionistas no futuro também, né? E o outro ponto também que é interessante colocar é que, olha, a Petrobras coloca lá que ela vai investir, ela tem a obrigação, enquanto estatal, em investir, ser pioneira na transição energética. Vou citar o exemplo da eólica offshore, que tem aí quase 70 projetos em licenciamento pelo IBAMA, né? A Petrobras alega que colocou 13 projetos, né? Tanto no Sudeste quanto no Nordeste. Só que esses projetos, quem registrou de fato foi a Equinor, né? Ela não está liderando isso, né? Então, por mais que teve aí o Jean Paul Prats falando no Roda Viva, né, que não, é uma coisa muito fácil, a Petrobras vai sair na frente. Não, mas de fato, se hoje a gente fosse pensar o compromisso da Petrobras com a transição energética do Brasil, ela já está atrasada nesse sentido, né? Várias outras empresas já desenvolveram projetos nesse sentido, né, e ela pouco se mobilizou. O que ela tem feito é exatamente o quê? Manter a atividade de exploração e produção, né? Então, esse caso, assim, é uma empresa estatal? Mas no primeiro momento, apesar de ter a mudança da política, o cenário de fundo permanece, que é essa intensificação do neoliberalismo e essa busca de garantir lucros, principalmente seus acionistas, né? Mas muitos elementos para a gente acompanhar nos próximos anos aí que vai ter agora, né? Muita coisa para a gente pesquisar, né? Tanto transição quanto exploração, enfim, tem muita coisa. Bem, gente, sobre a pergunta sobre o modelo energético,
essa discussão, né? Se o problema seria a matriz energética ou, então, de fato, o modelo que nós temos hoje no Brasil, né? A gente acredita que a discussão sobre a matriz ela deve ser feita, né? Deve-se ver as viabilidades de cada uma, mas que não adianta você mudar a matriz e não mudar o modelo. Porque, independente de qual a matriz que a gente está falando, a gente sabe, né, como já tem exemplos no Brasil e no mundo, que ele gera impactos, que gera atingidos, inclusive, e que se a gente não tem um modelo que cuide, que garanta os direitos desses atingidos por qualquer uma que seja a matriz, essas violações vão continuar acontecendo, nós vamos ter essa população de atingidos cada vez maior, sem acesso aos direitos, independente da matriz que a gente está falando. E aí, sobre a discussão sobre o tamanho, né, o tamanho da barragem, o tamanho da usina, é a mesma lógica. Assim, se a gente não muda o modelo de planejamento, de execução, de construção da obra e da execução na pós-construção, independente do tamanho da barragem, vai gerar consequências ali naquele território, por menor que seja, né? Gera consequências, gera danos e gera atingidos também. É por isso que a gente insiste agora, até a gente ter condições, né? Condições históricas, de fato promover uma mudança nesse modelo energético, né? Para um modelo energético popular, com controle social. A gente insiste agora na nossa luta pela aprovação da Política Nacional dos Atingidos por Barragem, porque, independente de qual matriz nós estamos falando, existem impactos, existem atingidos que não são reconhecidos na lei hoje no nosso país, né? E é por isso também que a PENAB, né, o B é de barragens, mas também e grandes empreendimentos, porque, inclusive, uma das justificativas do setor elétrico para recusar o texto da PENAB é dizer que a gente colocou esses outros tipos, né, esse conceito amplo de atingido. Então, uma das justificativas dele é que, se não existe barragem, não existe atingido. Mas a gente sabe que não é assim. Desde o processo de planejamento da construção de uma barragem já começam as violações de direitos, mesmo antes da barragem chegar, ou aqui no nosso caso, que nós estamos a mais de 700 quilômetros da barragem, né, e fomos atingidos também. E também pensar, né, que, independente do tamanho, independente da matriz que a gente está falando, de quem, de fato, está construindo, sendo responsável por financiar e gerir esse modelo, né? Hoje em dia, no Brasil, como a gente tem hoje, são as multinacionais, os grupos financeiros, que tão pouco estão preocupados com a vida das pessoas que esses empreendimentos atingem, né? Estão preocupados com o lucro, com o aumento dos lucros e esses lucros extraordinários desse setor. E aí a gente tem uma experiência histórica do movimento em Minas Gerais. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Vereda Sol e Lares. É um projeto de uma usina fotovoltaica que todo o processo dela, desde o planejamento, a construção, a execução, ela teve a participação popular dos atingidos organizados no movimento. E hoje, esse ano ainda, a gente espera que essa usina já comece a fornecer energia para mais de 1.000 famílias no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Então, é uma experiência histórica de fato, né, os atingidos que vão ser beneficiados e também atingidos por esse empreendimento, se colocando desde o processo de planejamento, na execução, e sendo os beneficiários desse projeto, né? Um dos seminários, né, uma das palavras de ordem que teve lá foi justamente essa: a nossa luta produz a nossa luz. Então, é uma experiência bacana assim, para a gente estudar também do movimento popular. Sobre o racismo ambiental e a falta de reconhecimento, né, de alguns grupos que a companheira trouxe, também é um caso muito presente assim, no caso do Rio Doce, né? Principalmente essa falta de reconhecimento de alguns grupos até hoje que não foram reconhecidos como atingidos.
principalmente para as mulheres. Muitas mulheres executavam algum trabalho no processo da cadeia produtiva da pesca de maneira informal, mas isso era a fonte de renda, de sustento da família, mas não conseguiram ser reconhecidas, né, enquanto atingidas por dificuldades que a empresa impõe para o reconhecimento desse trabalho profissional delas, né? A cadeia da pesca como um todo, para além dos pescadores, né, teve toda uma cadeia, depois que o peixe chega ao porto, ao cais, existe mais toda uma cadeia de pesca por trás disso, que também foi atingida, e até hoje a gente luta para ser reconhecido. Os surfistas também é um outro grupo que é uma luta grande para o reconhecimento dessa categoria também, que até hoje nós não temos aqui no Rio Doce. Sobre as ameaças, um outro conceito que a gente usa é o terrorismo de barragem, que é todo esse mecanismo, né, engendrado pelas empresas de cooptação de lideranças, de ameaças, num processo muito violento assim, na construção, na operação ou pós-rompimento de barragens também. E aí, no processo no Brasil, né, como nós sabemos, a gente vive num país que é violento, que assassina lutadores, né, ou lideranças que começam a organizar a sua comunidade. E no MAB, além da Flávia, né, que foi uma das nossas lutadoras, a gente teve outros casos de assassinatos. A Dilma era uma liderança, mulher atingida do Pará, também foi assassinada. A Nicinha, mulher atingida de Rondônia, uma liderança importante na comunidade. A Berta Cárceres, ela é uma atingida em Honduras por processos, por empresas hidrelétricas do setor de energia lá. E também tivemos, no ano passado, também a Débora, que era uma atingida do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que foi atingida no contexto da luta, mas por feminicídio também, que é uma realidade das nossas mulheres, né? Atingidas ou não por barragens. Sobre a privatização do saneamento, a gente tem experiências no mundo, né, que agora já estão sendo revistas, de que se privatizou o acesso à água, encareceu as tarifas, não deu qualidade para o atendimento ou não ampliou no sentido da universalização, né, do atendimento ao saneamento, e agora esses processos de privatização estão sendo revistos, né, visto que a incapacidade do setor privado de fornecer essa universalização do acesso ao saneamento, porque, em última medida, né, o que se visa é o lucro, e não a universalização, a um acesso, a um direito, como a água, como a gente entende que é, né? E eu acho que faz parte do modelo de privatização que nós temos atualmente no Brasil, que já vem de alguns anos, né, que é o intuito de precarizar o serviço e privatizando por dentro, para aí sim preparar o terreno para a venda da empresa. Em Santa Catarina, agora, nós estamos com a luta lá pelo rompimento da Casan, que é a empresa de saneamento lá, que é uma empresa pública, que já é o segundo rompimento da barragem na área urbana de Florianópolis. Esse desse ano agora atingiu mais de 300 famílias, e é uma empresa pública que age, né, que tem agido, está tendo toda uma organização dos atingidos lá para conseguir os direitos, né, a reparação devido a esse rompimento, mas a empresa age muitas vezes não como uma empresa pública que garanta os direitos, mas como uma empresa privada também. Então, essas contradições que a gente tem que lidar na luta, né? A gente não defende a privatização, a gente não quer a privatização da Casan, mas nós estamos travando uma luta contra os desmandos, né, e os danos que uma empresa pública causou para as famílias do entorno. E é isso, a gente acredita, né, no movimento, que a água e a energia não são mercadorias, elas devem ser vistas como um bem essencial para a vida, inclusive a energia elétrica, né, na nossa vida, no mundo moderno como a gente tem hoje, a energia é um item essencial, né? Então, ela não deveria ser tratada como uma mercadoria, mas sim como um direito de toda a população. E aí, só dando ainda falando sobre as privatizações,
o dinheiro desse novo acordo da repactuação que eu falei. Alguns anos atrás, a gente teve a notícia que o governo do estado aqui queria usar parte desse dinheiro para duplicar a BR-262. Assim, além de não trazer nenhum benefício direto às áreas que realmente foram atingidas ou aos atingidos pelo rompimento, né, a gente sabe que, muito provavelmente, vai se gastar um dinheiro público um dinheiro dos atingidos, né, através do poder público para duplicar a BR-262, e depois essa BR provavelmente vai ser entregue a uma empresa privada, como a gente tem no Brasil todo e aqui no Espírito Santo também. Então, quando o atingido tiver que passar na BR-262, ele ainda vai ter que pagar um pedágio para passar numa estrada que foi duplicada com o dinheiro que era do acordo, né, que era um dinheiro dele. E é também um pouco de como o sistema elétrico também se organizou no Brasil, né? Muitas de todo o processo produtivo das linhas de transmissão foram construídas com dinheiro público, e hoje a gente vê, né, já um processo de anos da entrega ao setor privado, e condenando, né, a população a pagar essa tarifa cara à custas dos lucros dos acionistas e de quem controla o setor privado. É um pouco isso. Antes de abrir para mais perguntas, né, temos ainda alguns minutinhos para mais perguntas. Gostaria de convidar todos para o painel 2, que acontecerá às 14 horas, né, intitulado Povos e Territórios Indígenas. Desculpa, Povos e Territórios Atingidos, que contará com a presença de Brás Clarindo, pescador, Luciano Souza Oliveira, representante da Comissão Local de Atingidos, de Regência Augusta e Entre Rios, Foz Sul do Rio Doce, Miguel Chaves Saldanha, mestre em Geografia, morador de Regência e ativista ambiental, que contará com a mediação de Vinícius Francisco Marchese, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Tá? Então, agora temos alguns minutos, peço que seja breve, ok? Respostas breves também. Vou tentar ser bem breve. Bom dia, parabenizar a mesa, Francismar, Juliana, professora Eneida, mediação também da Vivian, muito bom. Meu nome é Renan, para quem não conhece, sou aqui do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Fiquei muito inquieto com as questões levantadas na mesa, né? E eu quero compartilhar essa inquietude, que é uma pergunta que eu sei que não tem resposta. Então não vou fazer, não. Vou fazer porque eu não quero ficar inquieto sozinho, né? É claro. E essa pergunta, ela está com base em 3 nexos, vamos colocar assim. Desenvolvimento, né, essa ideia de desenvolvimento em si, que o Francismar sabe muito bem, que a gente teve muito próximo, por exemplo, dos petroleiros, né? Uma palavra-chave, né? Sobre desenvolvimento, desigualdade social e ambiente. Então, são essas 3 coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Juliana, que é uma palavra de ordem, né? A frase de ordem do MAB, água e energia com soberania, distribuição de riqueza e controle popular. É isso, né? Essa parte de distribuição de riqueza, né, que eu concordo, ela é central, porque quando a gente está olhando os impactos ambientais, né, a gente vê que quem é mais atingido são as populações mais vulneráveis. Então, a relação direta entre impactos ambientais, esses eventos climáticos extremos, com a população mais vulnerável. Então, concordo que a gente tem que distribuir riqueza. Porém, para distribuir riqueza, a gente tem que manter esse modelo de desenvolvimento que implica na destruição da natureza humana e não humana, certo? Então, eu estou vendo que isso é uma armadilha, né? Certo? A gente está diante de uma armadilha. Como que a gente vai desarmar essa armadilha? É possível desarmar? Aí a pergunta é exatamente essa, que eu acho que não tem resposta. Há outra possibilidade de desenvolvimento, né, que, né, consiga superar essa contradição e, para colocar mais elemento na reflexão, lembrar também dos processos de colonização que o professor Marcelo, na palestra virtual, colocou.
Também pensando nessa ideia, os limites, né, do desenvolvimento sustentável, o professor Leandro comentou agora há pouco também. Então, é essa reflexão que eu queria fazer. Obrigado. Olá, eu sou Ladislau, estudante de Geografia e membro da AGB, né, Associação dos Jogos Brasileiras. Primeiro, eu queria saudar ao LABURP pela iniciativa de organizar esse seminário. É ótimo poder estar aqui de volta na UFES e participar dessa atividade. E queria fazer uma pergunta mais diretamente à Juliana, companheira do MAB. Primeiro, me parece que pelo que você falou e também pelo que a gente pode acompanhar do MAB nos últimos anos, há uma demanda que surge a partir desse sujeito atingido que está cada vez se ampliando mais, né? Quer dizer, o MAB está presente desde as questões, como você trouxe, né, relacionadas às barragens hidrelétricas, mas também já está, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo por conta das enchentes, né? Né, claro, o caso das barragens que se romperam, né, ligadas à mineração, mas também as barragens que estão correndo risco de se romper. No caso de Minas Gerais, é uma infinidade, né? E já cria também uma demanda de organização de pessoas atingidas, né? Então, o que essa ampliação, digamos assim, né, desse sujeito atingido em várias frentes tem significado do ponto de vista dos desafios para o MAB, entendendo que isso também aponta, talvez, para um processo de desdobramento dessa economia de destruição, como chama, né, como está propondo o LABURP, mas também da crise, enfim, né, do colapso e por aí vai. Então, essa é uma primeira pergunta, né? O que significa, do ponto de vista dos desafios para o MAB, né? Essa ampliação desse sujeito atingido. Outro ponto é sobre a reparação, mais especificamente. A gente está acompanhando também, já no caso da Samarco, né? Já há 8 anos, um embate ferrenho nos termos, né, da disputa do sentido da reparação. Aqui no caso, não só no caso da Samarco, mas sobretudo no caso do Médio e do Baixo Rio Doce, as próprias assessorias técnicas independentes foram instaladas muito recentemente, ainda que o da governança ele surge, né, ele é colocado, né, pelo Ministério Público ainda em 2018, se eu não me engano, né? Mas isso só agora, a partir de muita luta, tem sido implementado no Médio e no Baixo Rio Doce, né? Então, e ele tem uma preocupação que é da participação popular, mas também acho que, do ponto de vista dos atingidos que estão organizados, também tem uma disputa pelo sentido da reparação. Nossa pela participação popular, mas também tem um sentido, me parece que tem um entendimento da reparação que passa pela participação, mas também atravessa isso, né? Eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso. E, por último, aproveitando um pouco do que a Dani falou, e também você comentou agora sobre a fala dela, que é justamente o problema, tanto do ponto de vista do gênero, mas também da racialização, dos danos provocados a determinados grupos, né, que tem essas particularidades. Mas, além disso, na própria reparação, e aí eu falo muito especificamente, porque foi onde eu acompanhei, trabalhei por uma consultoria para a EDAS, na região 2, lá em Brumadinho, uma parcela considerável das pessoas atingidas que estavam participando dos grupos focais, das assembleias, das reuniões, das entrevistas, eram mulheres. Então, me parece que elas têm uma questão que é dos danos, dentro das suas particularidades, mas também na reparação há uma presença considerável das mulheres que sofrem também essa demanda de organizar a luta e a disputa pela reparação nesses lugares. E eu também queria te pedir, por favor, para você comentar isso, como é para o MAB ter de acompanhar e organizar também, em parceria com as assessorias técnicas dependentes, essas questões. Valeu, obrigado. Mais alguma? Tudo bem, sou Luciano Cajaíba, sou estudante da pós-graduação da Geografia
Só uma questão mesmo, a gente viu no filme ontem que a maior parte dos relatos eram feitos por mulheres. A gente viu o que o Ladislau falou aqui da participação das mulheres. Os homens não aparecem por quê? Eles foram cooptados já foram cooptados por essas empresas para não serem porta-voz dessa dor, ou eles têm receio de aparecer e não ir depois para o mercado de trabalho? E bem bacana essa mesa, também aproveitando, parabéns para quem pensou, porque são 3 ângulos diferentes do mesmo corpo, né? A gente tem um ângulo do Francis Mar, que é essa escala do capital sobre o território, essas estruturas, da professora Eneida, né, que são essas marcas históricas que a gente vê e que a gente não nota, mas que está nesse corpo da Terra, e o MAB, que é fundamental, que é o corpo, né, que sofre um impacto. E quando a gente pensa nesse tempo geológico que a gente está pensando, capitaloceno, na verdade, a gente pensar que não tem que separar esse corpo humano desse corpo de terra, né? E a gente tem que, penso eu, que a gente tem que trabalhar sempre disso. Eu acho que o MAB faz isso muito bem. Bom dia, me chamo Luiz, sou estudante aqui do doutorado da Geografia. E mais algumas reflexões, sim, a partir das 3 falas, né? Pensar como que a expansão do setor de petróleo e gás, né, da mineração e os grandes projetos, né, estão ligados, né, uma retroalimentação, né, quando a Eneida começa a falar da transformação das paisagens, né, a face visível aí, né, da aglomeração urbana, onde a maior parte da população está vivendo, né, a gente vai percebendo que a relação, né, desses setores, né, com a questão da construção civil, né, a forma como a gente vive nas cidades, nos aglomerados urbanos, né, a necessidade, né, de energia, ar-condicionado, o modo de vida nosso, né, que já está carregado, né, a gente percebe na paisagem como que a nossa sociedade, né, a maior parte das pessoas hoje já vivem, né, nesse capitaloceno sobre uma nova forma de viver, assim, digamos, né, dependente, né, de recurso cada vez mais, né, numa sociedade de obsolescência programada, né, e como que o setor, né, como que essa forma de vida na cidade, mas também no campo, né, as pessoas vivendo no campo, mas com semelhanças do modo de vida urbano, de consumo, né, de dependência de cada vez mais itens, né, vai, de certa forma, promovendo, né, e retroalimentando essa expansão, né, do extrativismo, né, petróleo, gás, minérios, dos mais diversos tipos, e os novos projetos, né, a gente sempre vai, né, como foi colocado aí pelos, né, Francis Mar, outras pessoas, os novos projetos, né, novas rodovias, novas siderúrgicas, novas hidrelétricas, né, sempre novos projetos, né, o território, então, ele vai estar sempre ali carregado de novas infraestruturas que vai demandar energia, recursos, né, novas regulações, né, ou novos incentivos para que essas, né, legislações fomentadoras, né, que esses empreendimentos sejam concretizados, né. É importante, né, quando a Juliana coloca, né, não adianta, né, mudar a matriz, mantendo essa ideia desse modelo excludente, né, e degradador. Acho que a principal essência desse modelo todo é a degradação de todas as formas de vidas, né, dos ecossistemas, né, cada vez mais fragilizados, igual foi falado da Restinga, né, da Mata Atlântica, Caatinga, né. E é importante também, né, a gente lembrar das alternativas, né, nesse mundo catastrófico que vivemos, que é importante enxergar, porque muitos de nós estão cegados, né, estão nos deixando ofuscados, né,
por uma série de entretenimentos que se adequam à realidade de cada um, a cada gosto pessoal. Então é importante ver as alternativas, né, que os movimentos sociais como o MAB, né, o MAN, promovem, né, e é importante falar, né, dessas campanhas, igual a Dani falou, né, nenhum poço a mais, né, os territórios livres de mineração, né, essas propostas, né, se concretizando pelo Brasil, mas né, também em alguns outros países da América do Sul, né, e pensar também no contexto das mudanças climáticas, né, que quando a gente fala da transição energética, eu vejo cada vez mais vai ampliar o extrativismo, né? Mais petróleo, mais minério, né? A gente não está pensando em modelo de sociedade distinto, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, dos automóveis elétricos, a gente está fazendo uma mudança para eletromobilidade, né? Em vez dos automóveis movidos a, né, gasolina, petróleo, diesel, né? E isso é muito relevante para a gente pensar, né, como que será essa vida no futuro, né? Porque não se discute, por exemplo, diminuir o automóvel, né, aumento de áreas verdes, né, transformar a paisagem das cidades para, né, ter mais áreas verdes, para ter um microclima, para ter uma vida mais saudável, né, produzir alimento em cidade, por exemplo, né, agricultura urbana. Então a importância, né, de pensar a cidade e as alternativas, né, junto com o campo também. E que a gente consiga, né? Aí eu queria perguntar para vocês assim, essas alternativas, quais são as importâncias dessas alternativas, né? Como a Juliana citou, né? Essa questão do MAB, né? Com a energia solar. Pensar um pouco isso. Obrigada pelas questões. Vamos inverter um pouquinho a ordem das respostas aqui. Primeiro, Juliana, que finalizou. Bem, obrigada pelas perguntas, né, pelas contribuições. Em relação a vou tentar ser o mais breve possível. Em relação à superação do sistema, a gente sabe que não é possível superar esse sistema dentro do modelo de sociedade que nós vivemos. Então, quando nós entramos no MAB, né, no movimento social, o que move o povo é justamente as pautas econômicas, a garantia de sobrevivência, e isso também faz parte da nossa luta. Mas, a partir dali, com a nossa organização, a gente vai entendendo que, para mudar essa repetição de injustiças que são repetidas nos casos de barragem, é preciso mudar o sistema e, aí sim, se organizar pela mudança da sociedade que a gente vive. E dentro do modelo capitalista, a gente sabe que não é possível, né, ter um mundo justo, onde não se produza mais atingidos. Então, é um pouco do aprofundamento da nossa luta, né, da tomada de consciência que nós temos dentro do movimento também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar a realidade, né, como ela se apresenta agora, encontrando as brechas históricas para avanços de conquistas e para ter mais direitos para os atingidos e para as atingidas. Então, assim, a gente não acredita que quanto pior as condições, melhor. Não, quanto pior as condições de vida do nosso povo, pior as condições para a luta, né? Então, as pautas econômicas, que é o que, num primeiro momento, nos move, né, a ir para a luta, são importantes, inclusive, para a gente conquistar melhores condições de ir para a luta, né? É um pouco disso. Sobre os desafios da ampliação do conceito de atingido, né? Tem alguns anos já que nós estamos ampliando esse conceito, as nossas bases organizadas, inclusive para um trabalho urbano, que o MAB nasce num contexto muito do campo, né? E agora nós estamos evoluindo cada vez mais para um trabalho urbano também. O desafio, eu acho que é muito estudo, para a gente estudar essa nova realidade que esses novos atingidos, né, se encontram agora. Estudo das mudanças climáticas, de qual seria um novo modelo para se lidar com as enchentes, ou outros grandes eventos climáticos extremos, né? Eu acho que a ampliação ela envolve principalmente um estudo da realidade desse novo público, né? Desse novo conceito de atingido que o movimento tomou a decisão de tentar organizar famílias nessas condições também.
Sobre a presença das mulheres na reparação. A gente, aqui no Rio Doce, mas assim, no Brasil todo, o que se observa é que as mulheres são as mais atingidas por esses grandes crimes, né? Como Mariana e Brumadinho. Elas têm uma dificuldade de ser reconhecidas enquanto atingidas, de acessar as políticas indenizatórias, e no caso, por exemplo, de grandes construções como Belo Monte, a gente sabe que muito do que se desdobra dali, de um contingente muito grande de trabalhadores numa cidade sem estrutura nenhuma para isso, a prostituição, inclusive prostituição infantil. No caso da desestruturação da renda da família, o que se observa depois, né, no após, é o aumento da violência doméstica, violência patrimonial, que também é uma das formas que as mulheres são atingidas, né, as mulheres por barragem. Mas, ao mesmo tempo, apesar de as mulheres serem as mais atingidas, também o que se observa é que as mulheres são as que mais lutam por justiça. Num primeiro momento da luta, as mulheres saem de casa para lutar por sobrevivência, para garantir o alimento dentro de casa, porque a gente sabe que, historicamente, são as mulheres as responsáveis pelo cuidado com a casa, com o cuidado com a família, né? Mas, a partir desse primeiro momento da luta por sobrevivência, pelo acesso às políticas indenizatórias, também começam a se organizar e organizar a sua comunidade, né, para lutar para além das questões econômicas também. As mulheres, no processo de reparação, participando das assessorias técnicas, o que a gente entende que isso é muito positivo e muito bom, inclusive, para alcançar uma reparação mais justa. Porque, do mesmo fato, né, pelo histórico de como a nossa sociedade a gente sabe que são as mulheres as mais capazes de qualificar o dano para a família, né, de medir o dano que foi feito, né, após o rompimento também. E eu acho que as cooptações de lideranças aconteceu com todos, assim, né? Mas o que a gente tem que entender é que a participação de mais mulheres, a gente ver mais mulheres falando e participando, tomando a frente dos processos de reparação e da luta, é uma conquista da luta popular também. Porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres não são as que mais lutam, mas nem sempre são as que mais a cara pública da luta, as que mais falam, né? Então, acho que é muito positivo, né? A gente está percebendo que tem mais mulheres à frente da luta também. Sobre as assessorias técnicas independentes. Esse direito a uma assessoria técnica independente faz parte do histórico de luta dos atingidos também, essa luta por esse direito da assessoria. Aqui no Rio Doce, desde o primeiro acordo, em 2016, foi previsto o direito dos atingidos a uma assessoria técnica independente das empresas, né? Em 2018, foi feito o processo de escolhas da assessoria, mas, de fato, a contratação da assessoria, que é essa equipe técnica, né, de diversas áreas, que vão auxiliar na organização, na informação qualificada das comunidades também, só aconteceu no ano passado. Então, para vocês verem, né, 5 anos de atraso aí na efetivação desse direito dentro do processo de reparação aqui no Rio Doce. Muito por conta da estratégia da empresa também, porque ela sabe que quando o direito a uma assessoria técnica é efetivado, isso aumenta a capacidade de mobilização, aumenta a informação qualificada dos atingidos e a sua participação no processo de reparação, né? Esse é um dos intuitos das assessorias técnicas independentes. Ao longo desses anos, né, o escopo do que seria a assessoria técnica, de fato, ele foi reduzido, inclusive, pelos jogos políticos, pelas forças políticas aí ao longo da luta. Mas é isso. Hoje em dia, a nossa conjuntura, né, tanto em Minas quanto no Espírito Santo, mudou, porque a gente teve o direito à assessoria independente efetivado, agora recente, né, com atraso, mas ainda em tempo de contribuir para a luta por uma reparação integral dos danos. Sobre as alternativas,
qual a importância das alternativas, né? Eu acho que é isso. É o exemplo histórico da luta popular do povo organizado. São a importância da gente buscar alternativas com exemplos concretos, né? Mesmo dentro das contradições que nós vivemos, é o exemplo histórico da luta do povo também. 2 minutos, né? Então tá bom, porque tá todo mundo já pensando no almoço, né? Bom, de maneira geral aqui, pensando a partir das colocações aí, né? Acho que eu posso sintetizar elas a partir do que o Renan colocou. Desenvolvimento, desigualdade social, ambiente. Há outra possibilidade de desenvolvimento? Bom, a colocação, né, a preocupação que se coloca aí para a gente pensar um pouco a respeito do futuro, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente olha hoje o que está posto, fazendo essa projeção, né? Então, hoje, o que a gente consegue identificar do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista energético, né? Eu acho que já faz uma articulação com o que o professor Catai vai falar amanhã da transição energética, né? A gente vai pensar, então, esse desenvolvimento, essa desigualdade social, esse ambiente, pensando já num cenário de transição energética, né? Nós temos alguns desafios. A primeira coisa, essa transição energética ela vai ser justa, né? A segunda coisa, nós temos um contexto nessa transição energética que diz respeito também a não só novas energias, mas questão também de tecnologia, né? Que ponto que nós vamos estar também dependente dessa tecnologia, né? Como é que nós vamos ficar num contexto, pensando em divisão internacional do trabalho, como é que nós vamos ficar nessa situação de tecnologia também, né? Para a gente pensar questão de desigualdade social, desenvolvimento, né? Tendo em vista que a gente vai ter essa dependência novamente, né? Bom, há outra possibilidade de desenvolvimento? Sim, há outra possibilidade. Eu acho que esse seminário aqui já é um pouco de ver essa questão de possibilidade de desenvolvimento, né? Já que estamos falando de futuro, discutir possibilidade. Uma possibilidade de um desenvolvimento visto com envolvimento de fato, né? E não somente com um único exclusivo fim, que seria somente gerar energia e manter isso que está posto, né? Que seria aquilo que o Mitchell fala, né, Cláudio, da paisagem do carbono. E aí a gente poderia extrapolar, pensar a paisagem do carbono não somente como aquela paisagem que está ali nas áreas de produção de petróleo, mas pensar a sociedade, a paisagem da sociedade, Eneida, como a paisagem do carbono, por que não também, né? Mas eu acho que sim, há possibilidades, né? Há movimentos, há coisas que acontecem ao redor do mundo, né, que demonstram um sinal de que outras coisas são possíveis, né? Então, eu acho que em relação ao comentário do Luiz, eu vou só concordar, né, a importância de pensar a urbanização, os espaços livres e incluindo aí a questão da agricultura urbana de modo sustentável. Então, essa possibilidade existem trabalhos nesse sentido. Então, é uma questão de fazer com que isso seja difundido e que se torne realidade, né? Eu pulei a consideração sobre a Daniela, que ela até falou que ela não tinha uma pergunta exatamente, né, mas eu tinha feito aqui uma anotação, e eu acho que, com base nas respostas da Juliana, faz mais sentido eu trazer essa abordagem, né? Quem é o pescador, né? E aí eu lembro do Cláudio, numa banca de uma aluna minha, o Cláudio fez esse questionamento e ele mesmo respondeu, né? O pescador é o nativo, é aquele que já estava aqui e que nunca foi respeitado, né? A partir de um processo aí de colonização, ocupação e urbanização. E é uma consideração assim muito diferente do que a gente vê em outros lugares. Então, eu tive a oportunidade de conhecer em 2 cidades diferentes de Portugal, no Porto e em Póvoa de Varzim, museus da pesca. E é muito impressionante essa questão da cadeia da pesca, como ela é apresentada nesses museus como algo que faz parte, né? O trabalho doméstico ele é importante
quando a pesca chega e ele precisa ser tratado para que haja a produção seguinte, né? A venda, a comercialização. E o respeito também a um processo que acontece por herança familiar, né? O pai era pescador, o avô era pescador, e em Póvoa de Varzim existe a dinastia, quase, né? Quase nesse sentido da dinastia. Existe algo que parece uma logomarca, que a cada sucessão é acrescentado um traço naquela marca, que significa que é o pescador daquela família, é o descendente daquela família que mantém uma tradição. Então, um processo muito bonito, eu tive a oportunidade de conhecer, e que seria importante que isso fosse respeitado e fosse trazido para uma reflexão nossa, né? Que faz parte desses processos que foram descritos aqui. É isso. Bom, agora vamos caminhando para encerrar o painel. Gostaria, né, de agradecer novamente as contribuições dos palestrantes, as questões levantadas. Professor Cláudio, quer falar alguma coisa? Não? Só que 2 horas estamos aqui. Exatamente, a gente encerra agora às 12 horas e às 14 horas aguardamos todos vocês aqui. Uma boa tarde a todos.